Shalom Uraha. A pedido de um inscrito, vou fazer um vídeo e te ensinar como saber se estão fazendo bruxaria contra você, como perceber que alguém está lançando feitiços, maldições, como perceber que estão fazendo bruxaria para você. Existem vários métodos para você perceber pela palavra que estão fazendo bruxaria contra você, porque tudo o que falamos aqui neste canal, tudo o que ensinamos é pela palavra. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que literalmente você vai perceber que alguém vai pegar no seu pé. Alguém vai pegar no seu pé. Quando Moisés estava tentando convencer o faraó a deixar o povo do Senhor, o povo de Israel, ir embora, apareceram alguns encantadores. Apareceram alguns feiticeiros ali na corte, que também jogaram seus cajados para que se transformassem em serpentes. Mas o de Moisés se transformou em uma cobra e engoliu as serpentes deles. Desses encantadores, desses adivinhos. E literalmente, para você perceber, o primeiro passo de que alguém está fazendo bruxaria contra você é que essa pessoa vai pegar no seu pé. Essa pessoa vai pegar no seu pé. O segundo passo pode ser que você sonhe com essa pessoa. Não estou dizendo que por causa de um sonho você vai perceber que alguém está fazendo bruxaria contra você. Não, mas Deus costuma falar de maneira repentina e também de forma sequencial e consequente através dos sonhos. Para te advertir que alguém está fazendo algo contra você, para te avisar que alguém está de olho em você, para te fazer algum mal. Segundo ponto, essa pessoa, de forma recorrente. Terceiro ponto, desculpe, essa pessoa pode te dar algo para comer de forma recorrente. É preciso ter muito cuidado com o que você vai comer. E principalmente, sempre orar antes de comer, antes de alguém te dar algo para você comer. É preciso sempre orar, pois não se sabe se aquilo está contaminado ou foi sacrificado a ídolos. Uma das coisas que o Senhor repreendeu aquelas igrejas em Apocalipse, uma delas é que comia coisas sacrificadas a ídolos. Tem gente que, sabendo que você é cristão, sacrifica coisas a ídolos e te dá. E tem gente que faz feitiçaria, trabalha aquela comida com feitiçaria e você come. Em alguma das nossas cruzadas, já tivemos que orar por pessoas que vomitam feitiçarias, que deram para elas comerem sem que percebessem. A outros dão um preparado para beber, mas isso acontece muito, irmão. Estamos em um mundo onde existe a maldade, onde o inimigo das almas, que é Belzebu, que o Senhor o repreenda, anda como leão rugindo, procurando a quem devorar. A Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus, mas a maldade existe. Pessoas que praticam isso, irmão, pessoas que defendem isso, pessoas que servem ao rei das trevas, que o Senhor o repreenda, e em sua maioria são designadas para atacar a igreja. Eu digo isso porque eu e amigos meus já tentaram nos envenenar, já me deram comida envenenada em alguns lugares. O que acontece é que a Bíblia diz que comeremos coisas mortais e não nos fará mal. Pisaremos escorpiões, pisaremos serpentes e não nos farão mal. Por quê? Porque Deus está conosco. E já aconteceu comigo e também com um amigo meu chamado Luigi Garcia, meu irmãozinho, e deram isso para ele também. Lembro que uma vez o ministro Luigi Garcia, grande amigo meu, disse: "Profeta, ore por mim agora. Estou no hospital, me deram veneno para comer." E, irmão, é um homem que Deus está levantando e usando. Parece que ele ministrava em algum lugar e alguém lhe deu comida envenenada. São feiticeiros, repito. Pessoas maliciosas que vão a lugares onde os pregadores vão estar. Às vezes te dão uma roupa, às vezes te dão uma comida consagrada ao diabo. Ou seja, sob feitiçaria. Como é que você percebe quando estão fazendo feitiçaria contra você? Você sai de casa. Inexplicavelmente, na sua casa não tem jardim. Na sua casa ninguém joga terra. Na sua casa não tem crianças para brincar com poeira. Mas quando você se levanta, na porta da sua casa, na frente, tem uma terra preta parecida com a dos cemitérios. Ou tem pós, na sua maioria brancos ou verdes. Tome muito cuidado, porque isso pode ser um sinal de que alguém está fazendo bruxaria contra você, algum feiticeiro. Algum satanista, algum praticante de magia negra está te visitando e lançando esses malefícios contra você. Eu me lembro de uma vez, vou compartilhar esse testemunho aqui, que eu estava ministrando em um lugar chamado Jaína. Tenho testemunha disso. Enquanto eu ministrava no dom de ciência, Deus me disse que havia uma bruxa nesta igreja, presente na atividade. Deus me revelou o nome completo dela. Ela estava lá atrás e não veio à frente. Ela ficou atrás, a irmã ficou brava porque essa mulher estava endiabrada e olhava com olhos diabólicos. Eu não sabia de nada, era a minha primeira vez aqui, irmão.
Lembro que ontem apontei para ela e disse: com a igreja de Deus, ninguém pode. O que você faz? Eu disse: vocês vão perceber, estão fazendo bruxarias aqui. Igreja, vocês vão ver. Lembro que a igreja duvidou, nem o pastor sabia que essa pessoa era bruxa, mas Deus revelou isso para mim. As pessoas ficaram assim, como se não conseguissem acreditar que Deus estava falando, irmão. Muitos acreditaram, mas tinha gente que ficou assim, tipo, uau, como se não pudessem acreditar. Irmão, eu só sei que eu disse, vocês não acreditam. Vocês vão ver que Deus falou pela minha boca. No dia seguinte, irmão, você viu o que aconteceu. Eu já estava me trocando para ir embora, porque precisava ir. Sabe o que aconteceu? Irmão, antes de eu ir embora, faltando uns 10 minutos para eu ir, sabe o que aconteceu? Essa mulher, irmão, que eu apontei como bruxa, o pastor pegou e me levou, irmão, foi e me mostrou duas moedas, e me disse: profeta, olha o que encontramos com um pó em cima delas. E as moedas estavam como com pó. E na frente da igreja, duas moedas com um pó meio branco em cima delas, esverdeado, um pó branco e esverdeado. E uma delas, escute bem, eram duas moedas de prata. As fotos estão aí. Duas moedas de prata. Duas moedas de prata. Uma tinha uma igreja e a outra tinha a cabeça como de um boi, irmão. Como o crânio de um boi, irmão. Parecia literalmente a cabeça de um demônio. E eu dizia: uau, mas o que aconteceu aqui? Uau, o que é isso? Isso foi o que Deus me revelou. E os pastores estavam surpresos porque não podiam acreditar. Os pastores estavam surpresos porque não podiam acreditar. Bruxaria acontecendo bem na frente da igreja, logo após o profeta ter revelado, com nome e sobrenome, quem era a bruxa, ali mesmo, naquela atividade. Isso ocorreu em Jaína, e tenho testemunha, irmão. Ainda existem fotos, eu mesmo tirei uma. E eu, irmão, o que eu quero que você entenda é que onde você menos espera, pode haver uma pessoa designada para trabalhar na arte das curas das trevas, que trabalha com magia branca, magia negra. Tudo isso é bruxaria, magia amarela, magia vermelha. Irmão, tudo isso é bruxaria. E eles vão atacar. E usam isso para querer atacar a igreja diretamente. Isso, para você entender, faz parte da guerra espiritual. Muitas igrejas desconhecem a guerra espiritual. Você não pode ignorar a guerra espiritual, pois a Bíblia diz que não devemos ignorar Belzebu. Pode ser até quem você menos espera, como o vizinho que mais ri com você. Esse pode estar fazendo bruxaria contra você para te matar por inveja, pois vê que você é um homem de Deus. O inimigo disse: ataque-o. Sei do que falo, meus amados. Não digo para desconfiar do vizinho, mas que a igreja precisa ativar o discernimento para aprender a fazer guerra espiritual. Para perceber, quinto ponto, estão fazendo bruxaria contra você. Pois você também vai perceber, ouça bem, que literalmente vai embora. Se você sendo cristão, e tem pessoas, acabei de te falar já, de gente que está escondida, que talvez pode ser seu vizinho, e você não percebe, e você está vendo coisas, estão aparecendo coisas na sua casa. Ouça isso, na sua casa estão aparecendo muitas formigas, na sua casa estão aparecendo muitos insetos, muitas formigas, muitos mosquitos. Ouça isso, muitos mosquitos, insetos imundos, que são insetos que têm a ver com imundície, e você vai perceber, porque você vai ver. E isso, muitas moscas, as moscas, sempre te seguindo, sua casa cheia de moscas, e você limpa, e você faz isso, e você faz aquilo, mas elas não vão embora. Você tem que ter cuidado, porque isso pode ser ataque de feitiçaria, podem estar trabalhando contra a sua casa, podem estar literalmente trabalhando contra a sua casa. Outra coisa é que sua casa fica fria. Algumas pessoas sentem uma atmosfera muito fria em casa e perguntam: por quê? Parece um frio intenso, que não é normal, que chega a penetrar nos ossos. Isso é sinal de que podem estar fazendo bruxaria contra você, e que inclusive já designaram mortos do cemitério. Designaram mortos para que demônios, em forma de mortos para que vão e te ataquem com uma missão. Ponto número 6. Para você perceber que estão fazendo bruxaria contra você. Repito novamente, e podem até se mudar feiticeiros, praticantes e adivinhos da magia negra para perto da sua casa. E fazer isso de forma pública, colocar ali um consultório de bruxaria, uma loja de artigos esotéricos. Dessa forma, eles vão conseguir invocar esses demônios para revelar coisas para eles. Para usá-los, para fazer coisas. O que eles vão fazer é trabalhar contra você, para que você se mude dali,
para que eles possam fazer o trabalho deles, porque a sua oração, sua adoração, sua devoção ao Senhor, o fogo do Espírito Santo, não vai deixar eles agirem, não vai deixar, ouça bem, fluir, não vai deixar, e conseguir realizar o trabalho que eles querem fazer. Acabei de te revelar alguns pontos de como perceber que estão fazendo bruxaria contra você. De repente, você também começa a emagrecer, e eu vou revelar isso. Tem gente que começa a emagrecer, gente que começa a perder a sanidade. Vou revelar algo para você, um testemunho que eu nunca contei aqui. Mas vou te contar. Olha só, uma vez, há muito tempo atrás, meu pai sempre foi uma pessoa sensata, e de repente, irmão, ele se levantava de madrugada dizendo que via pessoas que estavam perseguindo ele. Isso aconteceu de repente, irmão. Era porque ele devia, isso foi há muito tempo. Ele devia dinheiro para uma pessoa. E essa pessoa, irmão, ao que parece, fez uma feitiçaria para ele. Por quê? Porque Deus me mostrou isso. E toda vez que meu pai ficava assim, ele começava a ver sombras. E começava a ver que estavam procurando por ele, que tinha gente com pistola. Meu pai sempre foi uma pessoa sensata. Ele começou a agir assim, subindo em telhados e árvores. Onde morávamos, havia uma goiabeira e meu pai subiu lá, dizendo que o perseguiam, que estavam atrás dele. Eu pensava, meu Deus, isso não é normal. O que está acontecendo com meu pai? Ele dizia que via pessoas e pistolas vindo buscá-lo, que sabiam onde ele estava. E que era porque ele devia dinheiro para essa pessoa. Irmão, eu comecei a orar. E Deus me revelou que essa pessoa tinha mandado espíritos imundos por meio de feitiçaria para atacá-lo com um espírito de loucura. Então, meu pai teve que pagar essa pessoa para que isso fosse quebrado, porque você não pode ter nenhum laço que te prenda a essa pessoa para que a cobertura do Eterno possa te proteger. Isso funciona por registros. O mundo espiritual opera por registros e decretos, mas essa lei diz que o registro dos decretos foi anulado. Absolutamente nada pode te atacar se você não der um motivo. Isso é por registros. Jesus anulou um registro na cruz do Calvário, que era de morte para nós. Por meio de quê? Dos demônios. Por quê? Porque Adão entregou esse registro, Adão com seu pecado. Adão e Eva passaram a chave para a morte, e por isso Jesus vai e toma de volta. Ele tira dela. E na cruz do Calvário, ele anula esse registro de decretos, expondo principados e potestades, ou seja, não há nenhum nível de demônios nem de feitiçaria. Está acima do poder de Deus, porque a nós foi dada a autoridade do céu para anular e para desarraigar, para desarticular, pelo poder do Espírito Santo e seus dons, todo o poder das trevas que queira atacar o que Deus nos deu. Precisei orar e clamar pelo meu pai para quebrar isso e libertá-lo desse espírito que já o envolvia. Irmão, isso aconteceu do nada. Durante o dia ele estava normal, mas à noite subiu numa árvore dizendo que estavam vigiando e queriam matá-lo. Subiu no telhado, ficava levantando e olhando pela janela. Eu pensava, meu Deus, o que é isso? Pai amado, precisamos cancelar esses espíritos imundos de feitiçaria tentando enlouquecer as pessoas. E meu pai teve que pagar esse dinheiro. Obviamente, e também com oração. Pam, isso se quebrou, isso se quebrou, isso se quebrou. Porque isso, irmão, isso era usado pelo inimigo para tentar matá-lo e deixá-lo louco, ao ponto de interná-lo em um hospício, porque é assim que os espíritos de loucura, na feitiçaria, agem. Eles vão escalando para te deixar tão louco e te dar um golpe tão forte, mentalmente, que tiram sua vida ou te internam em um hospício. Estou falando de pessoas lúcidas, pessoas tranquilas, pessoas saudáveis. De repente você vê que elas começam a definhar, começam a adoecer de coisas que nunca tiveram antes, vão para o hospital. E não encontram nada. Os médicos dizem que não tem nada. Olha, cuidado, isso é feitiçaria. Estão te atacando com espíritos de feitiçaria. Isso é real. Tem muita gente que não acredita nisso. Uma coisa é não acreditar, outra é que isso é real. Nunca é bom também colocar demais, sem confiança, nem acredito nisso. É preciso equilíbrio. Repito, se você não permite, nenhum espírito de bruxaria entra. Não abra portas, nem inconsciente ou consciente, nem com olhar, palavras ou ouvindo. Mantenha-se neutro. Acreditar em algo não representa. Só é preciso dizer que você acredita.
Não. Até quando você vê algo, você já acreditou naquilo. Quando você começa a ouvir algo que você não precisava ouvir, você já acreditou naquilo. A crença se reflete nas manifestações, também corporais. Por isso a fé é traduzida em ação. Por isso a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. É verdade, a bruxaria não te atinge se você não acredita nela. Mas de que forma acreditar? Acreditar é agir, é fazer de tudo. Então tem gente, irmão, que começa a fazer coisas estranhas, começa a se envolver com coisas que não deveria se envolver, às vezes até cumprimentar uma pessoa. Você já deu abertura, talvez de bruxaria, que vai atacar sua vida. O detalhe é que quando há anjos de Deus e quando o poder do Espírito Santo está sobre um crente, a bruxaria não pode entrar. A bruxaria não pode entrar. O que eu tenho que fazer? Você que está me assistindo, e se você é algum amigo e está sendo alvo de bruxaria, volte-se para Deus, confesse o Senhor como seu Salvador. Entregue a Ele suas cargas, tome a sua cruz, siga-o e peça ao Espírito Santo que desfaça esse feitiço, que quebre, que fique livre dessa bruxaria. E é exatamente isso que vai acontecer. Já te disse e ensinei como perceber bruxaria contra você pela palavra e pela Bíblia. De que literalmente? Pois é, e você pode perceber como estão fazendo isso com você e quem está fazendo isso com você. Deus espera, nenhum espírito das trevas resiste ao poder do Espírito Santo. Então a única coisa que vou fazer é te convidar para curtir o vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe nas redes sociais. Escreva para mim no Facebook como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa para oração. Atenção, se pedirem dinheiro em meu nome, não acredite, não sou eu. Nosso ministério não tem orfanato. Fique atento caso alguém peça dinheiro. Bloqueie essa pessoa, porque não sou eu. E denuncie também. Clique em denunciar ali e marque que é uma conta falsa, porque o nosso ministério não tem orfanato, nem pede dinheiro, nem pede ofertas também. Tenha muito cuidado, nosso ministério não vai se comunicar diretamente com ninguém. Amém. Que Deus te abençoe e guarde. Shalom, Ubrajá.